Agradeço a Silvana, a Márcia pelo convite. Feliz por compartilhar da palavra do Senhor. E vamos à aula de hoje. Que o Senhor Deus Pai nos prepare para entender esta palavra e para que possamos fazer dela o nosso caminho, para que possamos entender e praticá-la. Amém. O título de hoje é Falta de Espiritualidade. O texto base da lição está em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. E do capítulo 4, dos versículos 14 a 21. A espiritualidade cristã é expressão de devoção que envolve o cristão em todas as dimensões de sua vida. Na relação consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com o meio ambiente, determinando positivamente a maneira de pensar, a maneira de falar, de agir. Expressamos a nossa espiritualidade cristã através da confissão, do louvor, da adoração, da meditação, do jejum, da oração e de outras atitudes e práticas cristãs. Quando há espiritualidade, a igreja vai bem. Quando não há, vai mal. Alguma coisa não dá certo, percebe-se. Por esta razão, a nossa aula de hoje tem como objetivo despertar o povo de Deus quanto às tristes consequências da falta de espiritualidade, buscando assim promover entre o povo de Deus uma espiritualidade autêntica e mais visível, né, através das nossas atitudes. Vamos fazer a leitura do terceiro capítulo de 1 Coríntios, dos versículos 1 ao 9. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade, né? As dissensões, as discordâncias, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sois do mundo ainda, não é? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A outra parte, ela vai entrando durante a aula normalmente. As questões tratadas por Paulo nos capítulos 3 e 4, envolvendo a espiritualidade cristã, trazem advertências, trazem orientações para os membros da igreja, quanto para a liderança.
No versículo 1, Paulo, ao se dirigir aos coríntios como a espirituais, ele se referia àquelas pessoas que têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E quando ele diz, e sim como a carnais, ele se referia àqueles como se fossem pessoas do mundo. Paulo não fala da carne como corpo físico, mas refere-se à indignação da natureza humana decaída que segue as tendências deste mundo que vivemos, desse mundo perverso que estamos. O apóstolo, ele exorta a igreja, mostrando que as disputas, os conflitos, as desavenças, as divergências e as oposições demonstram nada mais do que falta de espiritualidade. A severidade da exortação de Paulo aos coríntios, ela é amenizada por um conselho, por uma carinhosa advertência benévola. Os coríntios que receberam o Espírito tornaram-se espirituais no sentido mais fundamental da palavra. Mesmo assim, havia alguns na igreja visível de Corinto que não criam em Cristo e, por isso, não receberam o Espírito. Além do mais, alguns cristãos verdadeiros estavam levando uma vida tão discordante do Espírito que Paulo teve que tratá-los como se fossem ímpios. Atualmente, as atitudes de alguns crentes na demonstração de uma autêntica espiritualidade e alguns líderes que não têm tratado a questão conforme as orientações bíblicas se assemelham ao quadro apresentado por Paulo na igreja de Corinto. Daí, a importância da presente abordagem acerca do problema da falta de espiritualidade. O autor da nossa lição dividiu em 3 partes esta abordagem. A primeira parte é a falta de espiritualidade demonstrada através de atitudes mesquinhas. Eis aqui algumas atitudes mesquinhas detectadas por Paulo na igreja de Corinto e que também fazem parte dos dias de hoje. Então, ciúmes e contendas fazem parte dessas atitudes mesquinhas. No versículo 3, a falta de espiritualidade na igreja de Corinto era notória. Os ciúmes e contendas deixavam claro que agiam como carnais, ou seja, segundo os homens do mundo. Relatou-se que a igreja de Corinto estava gravemente partida, refletindo assim o espírito de dissensão, ou seja, a falta de concordância, as divergências de opiniões, as desavenças, os conflitos, as disputas entre os membros da igreja havia contagiado esta comunidade. E Paulo se preocupava com isso. Em muitas igrejas de hoje, tais atitudes ainda se repetem entre alguns membros, provocando contendas e divisões, dificultando o relacionamento entre irmãos e afetando o bem-estar da igreja. Na carta aos Colossenses, Paulo recomenda algumas virtudes que podem evitar ou corrigir essa constrangedora situação. Está em Colossenses 3, capítulo 3, versículos de 12 a 16. Eu vou pegar uma outra versão diferente da Almeida, que é a que eu tenho. Então, vamos ver, Colossenses.
Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Vocês são o povo de Deus, e ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Disputas partidárias também fazem parte dessas atitudes mesquinhas encontradas na igreja e que, né, representam a falta de espiritualidade. Então, a unidade cristã estava prejudicada em função das preferências de cada grupo lá em Corinto. Eles haviam se tornado tão fúteis e insensatos que se dividiram em grupos em grupos que eram leais a vários líderes. O fato de cada um seguir a um líder declarando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ficou evidente que andavam segundo os homens. Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Os coríntios deixaram de compreender que Paulo e Apolo eram apenas instrumentos nas mãos do Senhor, demonstrando assim uma fé imatura. Desta forma, estavam sendo levados por princípios que dividiam e eram contrários ao princípio básico que provém do Espírito, a unidade em Jesus Cristo. Para conter as divisões na igreja, Paulo fornece a perspectiva correta para definir um líder de verdade e explica por que esses líderes não devem ser motivo de disputa na igreja. Jesus deixou claro em seu reino, os líderes são aqueles que praticam a humildade e o serviço. Está em Marcos, capítulo 9, 35. Portanto, devemos substituir as disputas partidárias pela cooperação. A deturpação do evangelho é outra atitude mesquinha que demonstra a falta de espiritualidade no cristão, não é? A falta de espiritualidade em Corinto chegou a tal ponto de excluir a centralidade de Cristo como o único fundamento, deturpando o evangelho por causa das disputas. Outra, a supervalorização da sabedoria humana também é outra atitude mesquinha que nos leva à falta de espiritualidade. Segundo Leon Morris, as coisas de Deus não devem ser avaliadas de acordo com as normas dos filósofos. Portanto, gente, a sabedoria humana não é segura como critério único e absoluta de avaliação. Romanos 12, versículo 16 diz:
tende o mesmo sentimento para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei, ou seja, sejam tolerantes com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Os julgamentos indevidos são outras atitudes mesquinhas que nos levam à falta de espiritualidade. O tratamento dado aos líderes em Corinto também demonstrava falta de espiritualidade. Julgamento este que não lhes cabia, pois não era da competência deles. Por esta razão, Paulo lhes disse: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz plena as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ficou bem claro, né? Tal atitude, tão comum em nossas igrejas, quando algumas pessoas assumem as prerrogativas, ou seja, privilégios, as regalias, os direitos, né, de emitir juízos, muitas vezes precipitados e infundidos, é condenada na palavra de Deus e deve ser repudiada. Em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tiago, capítulo 4, versículo 11 a 12, diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgás a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Portanto, meus irmãos, quem julga é Deus. A autossuficiência, muito comum também em atitudes mesquinhas e que nos levam à falta de espiritualidade. Leon Morris entende que os coríntios não sentiam falta de nada. Por esta razão, não progrediam na fé cristã. Pelo contrário, estavam mais próximos da autossuficiência. Alguns coríntios acreditavam que eram tão abençoados que se imaginavam acima de todos os outros. No capítulo 4, versículo de 8 a 13 de Coríntios, Paulo ironiza a comunidade e, em seguida, contrasta a situação imaginária da igreja com a real situação dos apóstolos. Não é? Eram completamente opostos, né? Dava mais ênfase à comunidade do que aos apóstolos. Essa atitude dos coríntios nos faz lembrar também da igreja de Laodiceia, cujo problema não era doutrinário nem ético, mas a falta de fervor espiritual. Está em Apocalipse 3, de 14 a 22. Então, por todas as atitudes aqui listadas, os coríntios se mostraram demasiadamente imaturos e poucos espirituais. E você e sua igreja, como estão nessas questões? Vamos pensar nisso, irmãos. A segunda parte da lição fala sobre a falta de espiritualidade é desastrosa para a vida cristã. Então, vamos ver quais são as consequências de tudo isso. Então, a falta de espiritualidade, ela prejudica o crescimento na fé. A falta de espiritualidade afeta diretamente o nosso crescimento pessoal, que é individual, pois não podemos ficar dependendo dos outros para essa questão.
Nós temos, está bem claro em 1 Timóteo, do capítulo 1, do 18 ao 19, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, e do 14 ao 15. Então, irmãos, vamos nos esforçar para que a nossa espiritualidade, ela cresça. Vamos olhar para nós, vamos fazer uma autoavaliação sobre a nossa espiritualidade. De vez em quando é bom a gente parar, pensar, nos avaliarmos, né? Então, esforcemos-nos e façamos a diferença na nossa igreja, na nossa comunidade, nas nossas atitudes. A falta de espiritualidade, ela prejudica a unidade. No primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma exortação à unidade, tocando nas questões que fazem parte do nosso texto base. Sem espiritualidade, não há unidade, pois a unidade é o fruto, né? E a espiritualidade é a expressão maior. É oportuno a recomendação que Paulo faz aos Efésios para essa colocação aqui. Eu vou ler para vocês Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. A falta de espiritualidade prejudica o testemunho. Ela enfraquece o testemunho da igreja perante o mundo. Quando não há espiritualidade, também não há amor, nem obras. E, segundo a Bíblia, são atitudes que fortalecem o testemunho da igreja. O amor, as obras. Então, precisamos estar fortes na nossa espiritualidade para que possamos manter a unidade da igreja. Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E João 17, 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A terceira e última parte da lição nos fala sobre a falta de espiritualidade precisa ser confrontada. Esse é um dos propósitos de Paulo ao escrever esta carta. Mas como e com que objetivo a falta de espiritualidade deve ser confrontada? A falta de espiritualidade deve ser confrontada com autoridade e amor. Paulo, ao constatar que os coríntios permaneciam como crianças em Cristo, sentiu o dever de agir como pai. Essa ação paternal deu-se com autoridade e amor. E agindo com autoridade,
Paulo colocou-se como modelo para os coríntios. Pastores e presbíteros constantemente se sentem desafiados, mas como agir? Pastores e presbíteros devem se sentir desafiados a agir da mesma forma que Paulo, né? Agir com autoridade, agir com amor. Isto tudo é ter condições de se colocar como modelo para os irmãos. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 3. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Irmãos, sejam espelhos para os irmãos da igreja, da mesma forma que os nossos filhos se espelham em nós. Com o objetivo de promover a espiritualidade cristã, o objetivo de confrontar a falta de espiritualidade, na verdade, é alcançar a maturidade cristã. Esse é o objetivo. A falta de espiritualidade é oposta à da maturidade. Então, e o cristão é chamado a crescer na fé. Crescendo na fé, veio o amadurecimento espiritual. Eu vou ler aqui Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do 15 ao 16. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Irmãos, a igreja irá bem, na medida em que nós, os membros, os crentes, tivermos a convicção de que a falta de espiritualidade deve ser superada pela maturidade cristã. Tal convicção deve nos motivar a buscar dia após dia essa maturidade. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. E ao estudar essa lição, percebi mais ainda que todos os dias devemos agradecer a Deus pelas bênçãos e para que eu possa crescer mais e mais em espiritualidade. E que essa maturidade venha cada vez mais me fazendo, né, feliz, porque a nossa felicidade está na maturidade cristã. Peço a Deus pela nossa igreja,
e que esta unidade unida, feita por cada um dos irmãos, porque cada um de nós formamos essa unidade dentro da igreja, que essa unidade cresça em espiritualidade. E eu vejo muito disso na nossa igreja, nas atitudes de muitos dos nossos irmãos. E aquele irmão que ainda se sente, talvez imaturo, não desista da palavra de Deus. Cresça nela. Procure, se está aflito, tem algum problema com seu irmão, ou seja, quem for, procure aquele que possa lhe auxiliar. Cresça em espiritualidade. Cada um de nós crescendo, a nossa igreja também irá crescer. Que Deus os abençoe e que tenhamos um ótimo domingo. Amém.